Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Engenharia Legal. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação aos conceitos de avaliação de bens, segundo a NR 14653 de 2001, existem métodos de avaliação com relação ao seu bem. Então você pode utilizar o método comparativo de dados de mercado, o método de quantificação do custo, o método involutivo, o método evolutivo e o método da capitalização de renda. Todos esses são métodos para avaliação do seu bem. Interessante, não é mesmo? Com relação ao método comparativo de dados de mercado, ele será então o preferencialmente usado. Então, levará em conta tratamento por fatores, inferência estatística. Basicamente, o quanto o mercado disser que vale o seu imóvel, o seu bem, vai ser com base nisso. O preço do imóvel dos vizinhos irá determinar o preço do seu imóvel. Resumidamente é isso. Com relação ao método da quantificação de custo, reedição de benfeitorias. Custo de reprodução descontada a depreciação do bem. Então, basicamente, esse é o método de quantificação do custo ou reedição. É onde o custo de reprodução será descontada a depreciação do bem. Temos o método involutivo. No método involutivo é considerado um cenário hipotético, ou seja, quando não há condições de utilização de um método comparativo direto, como é o caso do comparativo de bens de mercado ou provavelmente esse da quantificação de custo. Então, nesse método involutivo, que é o hipotético, involutivo hipotético, nós iremos determinar, será então um critério indireto. Então, ele é um método involutivo hipotético com critérios indiretos. Para grande dimensão, para áreas então que são divididas em lotes. Então, quando você vai lotear alguma coisa, você utiliza esse método involutivo. E o método evolutivo é aquele que irá empregar então um somatório do valor dos componentes. O valor do imóvel ele será determinado com base no valor do terreno mais o valor da benfeitoria, vezes o fator de comercialização. Esse fator de comercialização é calculado dividindo o valor de mercado pelo custo de reedição ou substituição, que é basicamente aquilo que é feito lá no método de custos de reedição e benfeitorias. Quando tu faz uma benfeitoria, esse custo ele é agregado. E aqui que é então nós vamos dividir o valor de mercado por esse custo de reedição ou substituição. Vai compor o fator de comercialização, que será multiplicado pelo valor do terreno mais o valor da benfeitoria. E este é o método evolutivo. E por fim, temos o método da capitalização da renda. Será avaliada então uma renda líquida prevista mais cenários variáveis. E com base nisso será determinado o valor do bem. Por exemplo, num empreendimento imobiliário. Então, estes são os principais métodos de avaliação de bens. Temos uma informação adicional aqui com relação a um acidente de trabalho, hierarquia das medidas primárias e secundárias. Quando houver inviabilidade técnica para a adoção de medidas de proteção coletiva, então será utilizada a primeira, será uma medida de caráter administrativo ou de organização do trabalho. E a segunda medida será então a utilização de EPI. Perceba, quando se trata de um acidente de trabalho, a primeira medida sempre é em caráter administrativo ou em organização do trabalho. E a segunda medida é a utilização do EPI. Naturalmente, iria se pensar que o EPI seria um método primário, né? Uma medida primária, mas na verdade a medida primária é a medida de caráter administrativo. Apenas informações genéricas com relação à engenharia legal. Dando continuidade, agora estudaremos outra NBR, a NBR 13752 de 96, com relação à construção civil. Precisamos compreender e diferenciar alguns conceitos, como o conceito de arrendamento. O que raios é um arrendamento? Se não, a retribuição pela cessação de direito à exploração de bens infringíveis, com a possibilidade de comprar o bem após o final do contrato. Então, um arrendamento mercantil é um tipo de leasing. O que é o leasing? É aquela possibilidade de comprar o bem após o final do contrato. É meio que como se fosse um aluguel
com que no final do contrato de aluguel você tenha a possibilidade, então, de adquirir aquele bem. Aparentemente é isso. Com relação agora ao conceito de avaliação. A avaliação é aquilo que é feito, então, através de um valor qualitativo ou monetário. Quando você atribui um valor qualitativo ou monetário, você está realizando uma avaliação. E o que é um comodato? O comodato é um empréstimo gratuito e temporário de coisa não fungível. E o que raios é uma coisa não fungível? Os bens não fungíveis são bens não substituíveis. Então, fungível é substituível. Se ele é não fungível, ele é não substituível. Por exemplo, uma obra de arte, algo que foi personalizado ou um objeto raro. São exemplos de bens não fungíveis. E como é que alguém vai ter acesso a esses bens que são raros, que são insubstituíveis? Através de um comodato. O comodato nada mais é do que um empréstimo gratuito e temporário, perceba, e temporário, de coisa não fungível. Legal. E o que é um mútuo? O mútuo é um empréstimo gratuito ou temporário de coisa fungível. É o oposto, é literalmente o oposto. E o que é raios é uma coisa fungível? Já compreendemos que fungível é substituível. Então, se um bem ele é fungível, ele é um bem substituível. Eu posso trocar ele por qualquer outra coisa. Por exemplo, dinheiro. Então, nos contratos que envolvam dinheiro, será um contrato oneroso e, por isso, caberá juros, que ele é um bem fungível. Estamos diante, então, do conceito de mútuo. Ainda com relação ao conceito de acessão. O que raios é uma acessão? É um acessório que adere materialidade ao imóvel. E poderá ser uma acessão natural, uma acessão artificial ou uma acessão mista. Se for natural, será uma ilha, por exemplo. Se for artificial, será uma plantação. E se for uma acessão mista, pode ser, então, tanto natural quanto artificial. Interessante. Por fim, apenas o conceito de benfeitoria. Existem 3 tipos de benfeitoria. Benfeitoria necessária, que é aquela que é indispensável para a edificação, por exemplo. Existe o conceito de benfeitoria útil, que é aquela que é dispensável. Ela pode até ser útil, mas ela pode ser completamente dispensável. Essa é a principal diferença da necessária. A necessária é indispensável. A útil, ela é dispensável. E, por fim, a benfeitoria voluptuária. É aquela que é realizada apenas para o seu deleite, para o seu recreio. Não era necessária, é só porque você quis fazer. A sua volúpia determinou que você a realizasse. E esses são os conceitos, então, iniciais com relação à construção civil. Dando continuidade, vamos agora estudar o conceito de área non aedificandi. Basicamente, é aquilo que estabelece que é proibido construir a 15 metros após o término da faixa de domínio. Deve ser alguma coisa em relação ao trânsito lá, foda-se. Temos um outro conceito de concessão de serviço público, delegação da sua prestação por concorrência ou diálogo competitivo, que são modalidades lá de licitação. Precedida da execução de obra pública, também será através de concorrência e diálogo competitivo. Então, a concessão de um serviço público, ela é realizada através da delegação da sua prestação ou precedida da execução da obra pública. Em todos os casos, será em função de concorrência e diálogo competitivo, que são modalidades de licitação. Agora entraremos em alguns conceitos da engenharia civil, da construção civil, com relação à depreciação. Existem várias terminologias diferentes para dizer coisas diferentes, que na realidade é quase a mesma coisa. Mas vamos lá. Conceito de anomalia. Anomalia é uma anormalidade, irregularidade, é uma exceção à regra. Este é o conceito de anomalia. E agora, qual é a diferença de um defeito e de um vício? Um defeito é um dano efetivo que diminui o valor em consequência de vícios ou defeitos. Então, o dano efetivo é algo que diminui o valor em consequência de vícios ou defeitos, certo? Mas qual é a diferença do vício e do defeito? O defeito é uma ameaça potencial, um risco de desabamento, um comprometimento da estrutura. O defeito é uma avaria
uma avaria, dano por defeito ou por outra causa. Isso é um defeito. E o que raios é um vício? Um vício, ele afeta o desempenho, mas falha de projeto ou de execução decorrente de uma informação defeituosa. Então, vícios não representam ameaça potencial, enquanto que um defeito é uma ameaça potencial. Essa é a principal diferença, então, de um defeito e para um vício. O defeito é uma ameaça potencial, é um risco de desabamento, é um comprometimento da estrutura. Aquela estrutura tem um defeito. Agora, um vício é algo que vai afetar o desempenho. É algo que vem lá desde o projeto ou da execução, em virtude de uma informação defeituosa. Mas ela não representa uma ameaça potencial. Essa é a principal diferença. E o vício ele ainda pode ser um vício reedibitório, que nada mais é do que algo que está oculto. Irá diminuir o valor por patologia na edificação. Isso poderá ser em forma imediata ou por anos. Essa patologia ela poderá ser identificada então imediatamente ou levar anos para ser identificada. E em decorrência desse vício reedibitório, ocorrerá o abate do preço pago ou inviabilização da compra do bem. Então essa é a principal diferença entre um defeito e um vício. Dando seguimento, temos mais uma série de conceitos da engenharia civil. O que é uma deteriorização? Deteriorização, ela ocorre em decorrência do mau uso ou de uma manutenção inadequada. Isso é uma deteriorização. Então, foi ativo, ó, foi uma manutenção que foi mal feita, foi em decorrência do mau uso e você deteriorou o bem, o imóvel. Agora, uma decrepitude, a decrepitude é do velho, né? O velho é decrépito. Então, é uma depreciação pela idade, vida útil normal. Ó. Não teve, ninguém foi lá e modificou, ninguém foi lá e fez alguma coisa errada ou fez um mau uso. Não, ele só é velho mesmo. Então, a sua vida útil, ela sofreu uma depreciação em decorrência da vida útil prolongada, vida útil normal dele. Então, foi em decorrência de uma utilização por desgaste e manutenção normal. Essa é a principal diferença de uma deteriorização e uma decrepitude. Deteriorização é uma manutenção inadequada. Alguém fez merda. Na decrepitude, a manutenção é normal. É só que ele é velho e decrépito mesmo. Com relação à mutilação. A mutilação é algo que foi mutilado, né? Foi retirada de sistemas ou componentes existentes. Então, você retirou algum pedaço do sistema ou de um componente e causou uma mutilação. A obsolescência é programada, né? A obsolescência é superação por tecnologia. É aquilo que é feito, que não foi feito para durar. Desmontagem é um efeito deletério por montagem e desmontagem. Então, esses aí foram as principais formas de depreciação com relação à construção civil. Agora entraremos em alguns outros conceitos, como a cominação, decadência, esbulho, arbitramento, vistoria, perícia e exame. Cominação nada mais é do que uma penalidade por falta de cumprimento de contrato. A decadência do direito, extinção do direito. Então, você tinha um direito e você perdeu o tempo, perdeu os prazos, então entrou no conceito de decadência. E um esbulho nada mais é do que a privação da posse total ou parcial de bens alheios, com ou sem violência ou fraude. Um inquilino, por exemplo, que se nega a devolver o bem, caracteriza um esbulho. Por quê? Porque esse inquilino está privando a posse total ou parcial de bens alheios. O bem não é dele. Utilizando violência ou fraude, com ou sem violência. Então, esse é um caso de um esbulho, que é diferente de uma cominação, que é completamente diferente de uma decadência. E agora vamos a alguns conceitos mais em âmbito pericial. Por exemplo, arbitramento. O arbitramento nada mais é do que uma decisão técnica sobre aspecto subjetivo. É um tipo de perícia. Então, o perito vai lá avaliar e arbitrariamente vai tomar uma decisão técnica. Será, então, um tipo de perícia. Temos ainda a vistoria. Para que serve a vistoria? Para a constatação de fato ou situação por exame circunstanciado e descrição minuciosa. Basicamente, a vistoria ela apenas constata. Ela é um tipo de perícia também, mas ela constata o fato, ela não investiga a causa.
Essa é a principal diferença entre a vistoria e a perícia. A perícia, ela apura a causa, ou seja, aquilo que motivou ou determinou o evento. A perícia de engenharia civil devem ser acompanhadas de arte. Que arte? Anotação, responsabilidade técnica. E o laudo pericial ele irá apresentar conclusões ou avaliação do valor das coisas ou direitos. E por fim, o exame. O exame nada mais é do que uma inspeção. Todos esses são tipos de perícia. Mas perceba, apenas a perícia é aquela que irá realizar a apuração da causa que motivou ou determinou o evento. Tanto o exame, que é tão somente uma inspeção, quanto uma vistoria, que é a constatação, elas não apuram a causa. A causa é tão somente função da perícia. E esses foram os conceitos com relação à construção civil. Boa sorte!